E aí, galera, foi na tarde deste domingo que o Ceará embarcou, deixando a capital cearense, seguindo a Goiânia. O Atlético Goianiense é o adversário na terça-feira pela rodada número 11, 11ª, portanto, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E nesse embarque, várias caras de sempre, né? A gente observa aí os jogadores que estão sendo titulares, sempre estão indo, os casos aí, né, do Chay, do Richard, é claro que o técnico Eduardo Barroca, Janderson, Eric, bem, o grupo completo seguiu a Goiânia, óbvio, com as ausências que já se sabia, ou por contusão ou por suspensão, e o que chamou a atenção foi que o zagueiro Thiago Painhoçá viajou. Você consegue perceber a presença do Painhoçá? Uma das imagens aí que eu fiz, ele inclusive está em segundo plano ali, está no caixa eletrônico, o zagueiro Thiago Painhoçá. Ele viajou com a delegação alvinegra, ele no último boletim, inclusive pouco antes da partida contra a Chapecoense, a informação do boletim diz que ele segue em tratamento de estiramento muscular na panturrilha, mas ele viajou com o grupo alvinegro, como vocês observaram aí nas imagens de embarque. Então, o Thiago Painhoçá segue com o grupo do Ceará, segue com os atletas do Ceará a Goiânia. O Thiago Painhoçá chegou a trabalhar no campo, né, nesses últimos dias. A gente observou ele participando ali no campo de jogo do Vovozão, fazendo um trabalho físico que normalmente se faz antes do jogador voltar aos treinos com bola, que é a chamada transição, mas o departamento médico informou que ali ainda não era um período de liberação do departamento médico. Ele estava sim fazendo trabalhos de ativação física, mas ainda sob os cuidados do departamento médico do Ceará. Em todo caso, o Thiago viajou. O que fica a dúvida é se ele pode jogar ou não. Lembrem-se que é diferente da viagem, por exemplo, que o Ceará fez ao sul do país, a viagem anterior, que tinha 2 jogos, um em Criciúma e o outro em Londrina. É diferente porque naquele caso eram 2 jogos, 2 viagens diferentes, então o cara podia ir não para jogar na primeira partida, mas para ser tratado e jogar na segunda. Nesse caso só tem uma partida contra o Atlético Goianiense. Se fosse o caso de jogar a partida seguinte do Ceará, será aqui. Então ele ficaria na capital cearense. Então existe a possibilidade real do Thiago Painhoçá pelo menos ser uma opção no banco de reservas, pelo menos ser uma opção contra o Atlético Goianiense. Quem ficou fora mesmo foram os atletas que seguem no departamento médico. O caso William Formiga, que segue o tratamento do entorse no joelho. O Luiz Otávio, que segue um tratamento de fisioterapia porque ele teve um estiramento muscular na posterior da coxa direita contra o Novo Horizontino. E segue também o Michel Macedo, que iniciou um período de transição. A transição dele começou no meio da última semana, então ainda está no período de transição o lateral direito Michel Macedo. Então esses 3 seguem fora por contusões, eles já estavam fora há algum tempo. Agora, quem passou a ficar fora nessa partida, quem ficou fora nessa partida, não passou porque não vai ser um grande período, assim esperamos, foi o volante Kaique, que tem jogado como lateral direito, porque ele foi expulso na partida contra a Chapecoense. O Kaique já tinha tomado cartão ali, amarelo, já seria o 3º cartão, já ficaria fora, mas como ele foi expulso, ele fica fora. Toda expulsão gera um julgamento futuro no STJD, mas além disso, o Kaique vai voltar com 2 cartões amarelos, porque é assim que é a regra. Prestem atenção para não errarem novamente. A regra é essa: tomou um cartão amarelo, ok. Tomou um segundo amarelo que leva ao vermelho, aqueles amarelos se somam a um vermelho e cancelam um ao outro. Fica só o vermelho, só o vermelho. Como é que seria para que ele tomasse amarelo e vermelho na mesma partida? Ele tomaria o amarelo e depois um vermelho direto, aí valeriam os 2. Tanto soma o cartão amarelo como soma o cartão vermelho. No caso do Kaique foi um novo amarelo que levou a um vermelho que anulou o primeiro cartão amarelo. Por isso o Kaique vai estar suspenso, fica fora desse jogo, volta com 2 cartões amarelos e ainda vai ser julgado pelo STJD. Então, circunstâncias dos atletas fora, Kaique
essa suspensão do cartão vermelho. Danilo Barcelos, terceiro cartão amarelo. Richardson, terceiro cartão amarelo. William Maranhão também completou a série de 3 cartões amarelos. Então, Kaique e Danilo Barcelos, 2 laterais. Richardson e William Maranhão, os 2 volantes, fora da equipe do Ceará para essa partida contra o Atlético Goianiense, por conta dos cartões tomados diante da Chapecoense. Sobre o Atlético Goianiense, uma das equipes que, assim como o Ceará, caiu da A para B e é postulante por um retorno, o zagueiro Léo Santos, que concedeu coletiva, falou um pouco sobre esse adversário da terça-feira. Cara, o Atlético Goianiense é uma equipe grande, equipe de Série A, como você disse, caiu e tem o mesmo objetivo que nós. E eu tenho certeza que eles também estão empenhados em conseguir chegar o mais rápido possível no G4 como nós. Vai ser um jogo difícil, eles vêm de uma derrota, vai ser um jogo muito duro e eu tenho certeza que vai ser um jogo de concentração e de detalhe para conseguir a vitória. E é bom realmente tomar cuidado, porque o Atlético Goianiense é um time sempre muito forte em casa. Se bem que ele vem de derrota nessa Série B, mas é um time muito forte e que tem um investimento em relação a cifras, em relação a valores, muito parecido com o investimento do Ceará, investimento de uma equipe que acaba de voltar de uma Série A, mas que reinveste buscando retornar para essa principal divisão do futebol brasileiro. Então, a partida vai ser bem difícil, como o Léo Santos acredita que será. O que o Ceará vai fazer? O Ceará chega em Goiânia neste domingo à noite e nesta segunda à tarde, o Ceará treina às 4 no CT do Goiás. Então, esse será o único treinamento em terras goianas, um treinamento para o técnico Eduardo Barroca definir a sua equipe. Aí ficam várias dúvidas, né? Porque a perda de vários titulares sem retorno de outros antigos titulares. Mas como é que deve ser esse time do Ceará? O Richard no gol, o Varley na lateral direita, substituindo ao Kaique. A zaga vai depender muito do Thiago Painçá. Se ele realmente reunir condições de jogar, ele pode ser uma opção na zaga. Se ele não reunir essas condições, o time deve ter o Lacerda com o Léo Santos e na lateral esquerda o David Ricardo. Por que o David Ricardo? O William Maranhão está no departamento médico, o Danilo Barcelos está suspenso, então o Ceará não tem outro lateral esquerdo e sempre que isso aconteceu, o David Ricardo foi quem cumpriu essa função. Então o David Ricardo deve jogar na lateral esquerda da equipe do Ceará. Essa é uma tendência, né, que é razoável, uma tendência normal que deve acontecer. Olhando aqui para os atletas que viajaram, como é que ficaria o meio-campo? Que nesse jogo não vai ter seus 2 titulares. Nem o Richardson tem condição e nem o William Maranhão, os 2 jogadores estão suspensos. O Ceará só tem como volantes o Arthur Rezende e o Zé Ricardo, do grupo daqueles volantes mesmo. E tem o Guilherme Castilho, que é um meia que atua como volante. Eu imagino que o Zé Ricardo não joga desde o ano passado, não vai de repente ser colocado numa partida como essa, mas é o que eu imagino, sei lá o que é que o Barroca pensa. Imagino isso. Então penso que Arthur Rezende e Guilherme Castilho devem ser os volantes para essa partida. E as meias continuam os mesmos, né? O Chay e o Jean Carlos vem jogando e a tendência é que eles sejam mantidos. Assim como o ataque deve continuar o mesmo, com o Eric e com o Nicolas. Essa deve ser a formação do Ceará. Aqui nem houve treino ainda, não é que eu vi treino, ou que alguém me disse, ou que uma fonte viu treino, não. Aqui é de acordo com o que o Ceará tem hoje. Deve ser esse o time do Ceará para enfrentar o Atlético Goianiense. Eu não vejo uma formação, pode até alguma coisa mudar, como eu disse, o Thiago Painçá estando na delegação, pode ser que ele tenha condição de jogo e ocupe uma das funções ali na zaga, mas a tendência mais natural é que o Lacerda jogue ao lado do Léo Santos e todo esse restante de time que a gente conversou seja o time para enfrentar esse Atlético Goianiense na terça-feira às 9h30 da noite lá em Goiânia. Agora eu vou antecipar algumas perguntas que vocês ou sempre me fazem ou podem me fazer dessa vez. Perguntas que vocês sempre me fazem sobre os atletas do Ceará, principalmente essa questão de viagem. Pedrinho viajou? Viajou. O atacante Pedrinho viajou, ele está com
Pedro Lucas viajou? Viajou. Pedro Lucas passou, viajou, está com o grupo. E outras que vocês podem me fazer para esta viagem. Zé Ricardo foi relacionado para a última partida. Viajou? Viajou. Zé Ricardo está com o grupo. E o Jonathan, jogador da base, o zagueiro que esteve no banco de reservas contra a Chapecoense na ausência de Sadelos. Dessa vez o Thiago Paiunçá viajou. Um deles vai ficar no banco. Jonathan viajou? Viajou também. Então o Jonathan também viajou e está como um dos 23 atletas que esses 23 atletas seguiram para essa partida contra o Atlético Goianiense, e o Jonathan é um desses 23 jogadores. Portanto, o Ceará, para enfrentar o Atlético Goianiense, imagino que seja muito perto disso que eu falei para vocês. E para a gente lembrar, o Ceará tem o Atlético Goianiense nessa terça-feira. No sábado que vem já, dia 10, o Ceará enfrenta o CRB, aí essa partida acontece no Castelão, e depois disso o Ceará sai para ir enfrentar o Sampaio Corrêa no Maranhão, mas isso só vai acontecer no dia 25 de junho, então o sonho de consumo do técnico Eduardo Barroca, que é ter um tempo de trabalho, ele vai ter aí 15 dias entre uma partida e outra. Não significam 15 dias de trabalho, mas pelo menos uns 10 ou 12 dias de trabalho. Dá folga no início, trabalha como para aprimorar a condição tática e até de conhecimento do treinador, de conhecimento do que ele quer do elenco, a condição técnica individual dos atletas, e aí nos últimos 2, 3 dias já começa a focar, porque também tem viagem ao Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa no dia 25 de junho. E aí no dia 26 de junho o Ceará, aliás 26 não, que seria o dia seguinte ao jogo, não dá, né? 25 de junho Sampaio Corrêa no Maranhão, dia 28 de junho, 3 dias depois, o Ceará às 7 da noite reencontra-se com sua torcida, volta à capital cearense e joga no Castelão, diante da equipe do Avaí. Eis aí as próximas 4 partidas do Ceará: Atlético Goianiense na terça, no sábado o CRB, o jogo contra o CRB é aqui no Castelão, 6h15 da noite. Sampaio Corrêa, dia 25 de junho, 3h30 da tarde, deve estar uma lua danada, muito boa, lá em São Luís do Maranhão, 3h30 da tarde. E no dia 28 de junho, voltando a jogar aqui, diante da equipe do Avaí. Essa partida das 7 da noite, são os 3 próximos jogos do Ceará, depois desse jogo contra o Atlético Goianiense. Então, se a gente incluir tudo, são as 4 próximas partidas do Ceará nessa Série B.